É um escritor e guitarreiro natural da cidade de Lajeado. Do amor pela guitarra, criou o blog Guitarreiro, que depois virou uma loja especializada em guitarras e acessórios. As ricas e emocionantes histórias de guitarras fizeram surgir o livro Guitarras Legendárias, onde o autor dá vida a 99 guitarras e seus guitarreiros. Uma belíssima obra em que o autor destaca a importância da guitarra na vida de grandes artistas. Seja muito bem-vindo ao programa Volume Jean Basso! Ah, Jean, e aí, cara? Fala, Joe! E aí, boa noite, meu? Tudo bem? Meu velho? Boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite de participar do programa Volume para falar do teu livro, cara, que é muito especial, cara. Tudo legal. Primeiramente, Joe, quero pedir desculpas aí no ar, porque eu tava aqui desde as 7h30 esperando, cara, tinha passado um cafezinho, tava tudo certinho, só que eu entrei ali e como eu entrei com a tela deitada, o botãozinho de acessar a transmissão tava escondido, cara. Ah, aí eu tava vendo tu começar o programa aqui, daí eu vi que eu não tava. Como assim não tô? Eu tô aqui, cara. E daí eu comecei a descobrir. Cara, a tecnologia me deu o nó. Tranquilo, cara. Coisa, Joe. Ao vivo corre esse risco e é o gostinho da emoção do ao vivo, né, cara? Isso aí. Mas estamos aí, né, Joe, pra esse papo aí. Que legal, cara. Jean, eu queria começar te perguntando como foi teu início na música e quando a guitarra surgiu na tua vida. Legal. 1999, 16 anos, até um pouco mais tarde do que o normal, né? Não tive uma infância tão musical assim. Em algum momento ali descobri o violão primeiramente, o meu irmão tocava contrabaixo, e aí eu aprendi a tocar baixo no violão, né? Tocando corda por corda no violão, até eu conseguir com o meu primeiro trabalho, comprar a minha primeira guitarra com 16 anos, então, e começar a tocar. E aí essa paixão só foi aumentando com o tempo, né? Aquele sonho de ser rockstar, que acabou não rolando, né? Por causa de outros compromissos profissionais. Mas em algum momento da vida eu decidi ter um trabalho muito mais ligado com a música, que foi quando surgiu, primeiramente, o blog, né? O Guitarreiro, e daí depois a loja especializada em guitarras. E acabou depois surgindo o projeto do livro Guitarras Legendárias, então. Que legal. E quais guitarristas que te influenciaram como músico? Cara, na época que eu comecei a tocar, eu ouvia basicamente Iron Maiden, né? Então, Dave Murray, Adrian Smith e Jenny Gears foram os caras que me levaram a tocar guitarra. Mas depois, claro, fui ampliando as minhas influências. Recentemente, cara, coisa assim de menos de 10 anos, talvez, que eu comecei a explorar muito mais o mundo guitarrístico, assim, conhecer outros caras, a própria... tocar um pouco, algumas coisas um pouco diferentes também, e aí eu comecei a descobrir principalmente Led Zeppelin, né, o Jimmy Page, o Steve Vai eu sempre ouvi, né, mas comecei a me inspirar um pouco mais nesses caras aí. Que legal, cara. E quando que surgiu o Jean Basso, escritor? Quando é que tu te identificou assim com a escrita? Tu sempre gostou de escrever? Como é que é essa tua história? Então, Então, Joe... o blog surgiu como, essa parada de escrever? O blog, na verdade, ele já tinha um motivo por trás, né? Eu já tinha aquela ideia de ter um negócio ligado à música, né? De ter uma loja de guitarras, né? E daí, bem a ideia era focar na guitarra, porque era um instrumento que eu entendia, e eu gostaria de oferecer para as pessoas algo que eu entendia, né? Só que a ideia do blog foi para eu produzir alguma coisa antes, né? Para eu criar uma marca, para eu construir um conteúdo, e aí eu comecei a escrever o blog. E na verdade, já quando eu estava escrevendo o blog, Joe, que começou a pintar assim, cara, tem algumas histórias que elas vão um pouco além, né, meu? Tu percebe assim, cara, tu gostar do instrumento é uma coisa, mas tem uma conexão muito mais forte, né? Algumas histórias, principalmente o Steve Vai, ele é um cara muito apaixonado, muito emotivo. O B.B. King tem toda a história da Lucille, né? Que a guitarra que ele botou nome, e daí eu comecei a perceber isso, né? Os caras colocam nome na guitarra, sabe? Então tem uma coisa que vai além, né? E aí, algumas histórias ali especificamente do blog que já começaram a me despertar assim, cara, vai bem além daquela especificação técnica de guitarra, qual é a madeira, vai muito além disso, né? Ela não precisa necessariamente ser a melhor guitarra do mundo para ela ser a mais importante para um cara, sabe? Né? Um exemplo bem clássico, a guitarra do Ed Van Halen, né? Que era uma
uma Frankenstein, né, montada de diversas peças de qualidade questionável, né? A história do Brian May, que construiu uma guitarra com o pai dele, né? Não teria como ser uma guitarra tão boa quanto uma Gibson, uma Fender, enfim, né? Mas ela tinha uma história, ela tinha uma importância, né? Então, é ali que eu comecei a despertar, cara, essas histórias, elas podem ser ampliadas em algum momento, né? Perfeito, cara. E como que foi o processo de pesquisa e construção das histórias do livro? Onde tu buscou essas informações? Cara, eu tive que ir basicamente para a internet, né? Alguns livros, por exemplo, do David Gilmour, né? Tem o Guitar Tech dele fez um livro só sobre a Blackstrat, né? A guitarra principal dele, que inclusive recentemente foi leiloada por quase 4 milhões de dólares, né? Ele fez um livro só sobre essa guitarra, então tem muita informação sobre ela, né? Eu não tive acesso ao livro completo, mas tem, por exemplo, do Gilmour, tem um site ou um blog, um canal de conteúdo muito legal que se chama Gilmourish.com, que é em inglês, na verdade, né, mas que tem muita informação extraída bastante desse livro. Eu fui basicamente para a internet, né? Algumas histórias, inclusive, são muito questionáveis pelos próprios donos das guitarras, né? Porque muitas vezes ela não é uma história documentada, então às vezes o Guitar Tech fala uma coisa, só que o guitarrista diz, não era bem assim, sabe? Então tem muita história que é envolta em um mistério, né? Um exemplo, de novo, com o David Gilmour, é uma guitarra que ele acredita ser a primeira Stratocaster da história, né? Essa história tá no livro também. Mas que muita gente questiona que não, ela não foi a primeira Stratocaster da história, ela só... É porque ela tem um número de série 0001, né? Então tem todo esse mistério por trás dela. É o Mas mito da é um primeira mito, guitarra de prato. é Que verdade. legal. Então tem bastante história assim que tem esse ponto de interrogação, né? E das histórias do livro, qual que para ti é a mais inspiradora, assim, que mais te comove de algum jeito? Então, Joe, tinha bastante história que eu conhecia, que eu já conhecia antes de escrever, mesmo pro blog, né? Eu já tinha um norte de algumas histórias. Mas quando eu decidi escrever o livro, eu queria um número, né? Eu queria um número. Quantas histórias eu vou escrever? E aí eu cheguei na ideia do 99 por uma questão simbólica, assim, né? Por que não 100? Aí eu já coloco no início do livro. Porque todo cara que é apaixonado por guitarra também tem uma história com a sua guitarra. Então fica essa centésima posição reservada para o leitor, né, digamos, né. Pô, que legal, cara. Então eu cheguei no número 99, e aí eu já tinha, sei lá, talvez umas 40 ou 50 histórias mapeadas. Daí eu comecei a ir atrás, quais histórias que eu posso complementar, né, no livro. Escolhi algumas, não necessariamente pela história, mas talvez por ela ter um design icônico, né, mas aí eu fui pesquisar histórias relevantes, mas uma que eu não conhecia, que me chamou muita atenção, é a guitarra Lenny, do Steve Ray Vaughan, porque tem uma questão envolvendo a esposa dele, né? A esposa dele fez o Steve Ray Vaughan se apaixonou por essa guitarra, e a esposa dele sabia, só que ele não tinha grana para comprar essa guitarra. Aí ela fez uma vaquinha com os amigos dele, e no dia do aniversário deu a guitarra de presente para o Steve Ray Vaughan, né? Nessa mesma noite, ele ficou tocando com a guitarra, né? Passou a noite tocando, e no outro dia de manhã, quando ela acordou, ele mostrou um som que ele compôs. E o som que ele compôs é a música que depois ele chamou de Lenny. Lenny era o apelido da esposa dele, que se chamava Lenora. E a guitarra acabou se chamando Lenny também, né? Então a própria Lenora tem uma frase dela no final dessa história que ela diz que até hoje, quando ela escuta a música, ela não consegue não chorar, né? E no início da história eu sugiro que o leitor faça o exercício de ouvir essa música enquanto lê a história, porque a música é muito emotiva, a história é muito emotiva, né? E, Joe, deu tão certo isso, cara, que alguns leitores me mandaram mensagem dizendo que, cara, eu acabei a história e eu tava suando pelos olhos, né? Pô, que legal, cara. E é muito massa, porque essa história também me tocou. Quando eu li ela, me arrepiei todo, sabe? Eu não conhecia ela. Então, para escrever ela, foi uma experiência muito, muito legal. Na realidade, eu acredito que seja muito legal também poder ler o livro escutando cada artista, né? Isso. A música, tu chegou a montar algum playlist, a galera consegue encontrar isso aí já pronto?
Cara, um leitor, na verdade, montou uma playlist. Ele leu, um amigo meu lá de São Paulo, ele leu e ele montou uma playlist chamada Guitarras Legendárias, né, o nome do livro. Eu até não, eu não tenho o link dela, mas eu acho que se procurar no Spotify vai encontrar. Ah, com certeza. Guitarras Legendárias. Ele fez a playlist com 99 músicas, né? Uma música para cada história do livro, né? E, Jean, eu queria te perguntar, cara, por que se referir a guitarreiros e não guitarristas? Qual que é dessa Legal. jogada aí? Cara, primeiro aí tem um ponto, né? Quando eu tava pensando o nome do blog, o nome da futura loja, né? Eu cheguei nesse termo o guitarreiro, né? E daí eu sabia, tá? Tinha o Luiz Wagner que já tem esse codinome, né? É dele, né? Mas eu não estava se referindo a mim como pessoa, eu estava se referindo a uma extensão, porque eu penso assim, cara, o guitarrista é o cara que toca guitarra, mas quem é apaixonado por guitarra e não necessariamente toca? O que exatamente é? E aí eu pensei, tem que ter um termo para isso. Então eu inventei, né, que o termo guitarreiro seria para alguém que não só toca guitarra, como alguém que é apaixonado por guitarra. Esse foi sempre o argumento que eu usei, né? E aí eu acabei levando esse nome adiante, né? Mas também sempre cuidando para isso, né? Para não tomar o codinome do Luiz Wagner, né? Sim. E, Jean, tu transformou o livro, né, em um programa de rádio. Conta um pouquinho Isso. sobre esse projeto e de que forma o público recebe essas histórias. Cara, o programa é muito massa, Joe. Na real, tô com uma saudade imensa, porque agora a gente teve que parar, né? A rádio. Eu sou uma pessoa externa à rádio, eu não sou funcionário da Rádio Univates aqui da região. Então, eles focaram meia equipe lá, né, durante esse tempo de pandemia. Então, o programa ele tá não digo suspenso, mas tá pausado, né, digamos assim. Mas, cara, foi uma experiência muito massa, Joe, porque o programa ele é sempre 2 horas, uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, né? Ele é quinzenal e a gente explora tanto a playlist quanto as histórias, né? Então dá para fazer uma conexão bem legal de cada história do livro, sabe? É um programa normalmente por guitarrista que a gente escolhe, né? E tem sido uma experiência bem massa, cara. Junto com o Thiago, o apresentador é o Thiago Segabinazzi, né? O meu amigo aqui. E aí eu participo de todos os programas. Esperamos em breve poder voltar com ele, né? Torceremos, estamos na torcida. Jean, e então, cara, conta uma história aí do livro, cara. A galera quer saber essas histórias aí. Cara, O que então, você meu, contar pra gente aí? deixa eu pensar, eu vou dar um pitaquinho, acho, em cada uma, assim, sabe? Eu até já falei um pouco aqui, né? Mas uma das histórias que até eu acho que é uma das mais longas do livro, Joe, e que sempre me chamou muita atenção, e que foi talvez o principal embrião do livro, é a história da guitarra do Brian May, que eu comentei antes, né? Que ele construiu com o pai dele. Porque tem todo um lance. E ainda se fala, volta e meia a gente vê nos grupos aí do Facebook alguém falando sobre ela por ser uma guitarra, sei lá, de qualidade questionável, né? E é algo que, pessoalmente, tu e eu sempre falávamos, né, João? Não é só, claro, uma guitarra boa faz diferença, mas não é só isso, né, cara? É a paixão, é a emoção que tu coloca com ela, é a música que tu faz com ela, né? E o Brian May se tornou um dos maiores guitarristas de todos os tempos, inclusive numa pesquisa bem atual, acho que ele foi o principal, né? Com uma guitarra que ele fez com o pai dele, sabe? Claro, ele não fez tudo, teve questão do captador que ele teve que terceirizar, digamos, né? Mas é uma guitarra que tá muito conectada com ele até hoje, né? É só dele, aquele formato de corpo, aquele desenho, aquela cor é só dele, sabe? Então acho que é uma das histórias que me marcou muito por ser esse embrião do livro. Eu me lembro que eu escrevi ela no blog e, cara, eu fiquei muito chateado na época porque era uma das histórias que eu mais me dediquei para escrever no blog e ela não tinha acesso, cara. Ela não tinha acesso, daí eu pensei, pô, o Brian May, por que não, sabe? E daí eu pensava, porque é uma história, ela ficou mais longa, né? É mais texto, o pessoal não quer ler, né? Então, ali que eu comecei a pensar, tu vê, né, cara, um blog não funciona, tem que ser um livro, né? E daí é ali que eu comecei a alimentar essa ideia, né? Mas essa eu acho que é uma das histórias que eu acho mais legais, assim, do livro, que mais importantes, talvez, pro projeto todo, essa do Brian May. Perfeito, Jean. E os teus projetos musicais, cara, para o futuro aí, o que podemos esperar? Porque tu toca também, faz um som, né? Tem alguma coisa por acontecer aí? Conta pra gente, cara.
Toco também, Joe. Eu tenho aqui um power trio instrumental chamado 5 O'Clock, né, que também está pausado por causa da pandemia aí, né? Não estamos ensaiando, né? E na verdade a gente teve aí troca de integrante, então mesmo não conseguimos nem produzir vídeos porque o novo baixista teve um ensaio antes de começar a pandemia. A gente faz versões instrumentais de 5 bandas inglesas: Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd e Queen, né? A gente faz versões instrumentais, então a gente canta com a guitarra e com o baixo, né? E aí, Joe, eu te contei nessa semana, quando a gente conversou um pouco aí, que tem um projeto meu que eu resolvi tocar agora nessa época, já que eu tô parado, né? Eu resolvi criar um projeto meio solo, assim, para produzir uma versão instrumental de um disco super icônico. Mas nesse momento, eu não quero revelar qual é esse disco, tá? Eu falei para ti esses dias, mas eu não quero revelar esse disco. Mas Deixa quieto. é um álbum super importante para a história da música, muito importante para mim. Eu tenho uma conexão muito grande com esse álbum e eu tô bem ansioso. A pré-produção já tá bem avançada, eu tô bem ansioso para gravar isso aí e de repente lançar ainda nesse ano essa novidade. Então fica até o convite aí, quem quiser me seguir nas redes, no Face, no Insta aí, a novidade eu sempre vou lançar lá. Inclusive do livro, né? Porque a ideia também talvez até esse ano relançar a versão impressa do livro, né? Então fica o convite para me seguir nas redes aí e ficar sabendo todas essas novidades que vão rolar. Jean Basso, muito obrigado, cara, pela tua participação aqui no programa Volume. Foi um imenso prazer conversar contigo e saber um pouquinho desse livro aí, que é encantador, desde da arte, da textura, até o conteúdo, é demais. Fica a dica aí, galera, procura o Jean, né, para ver como é que faz para achar o livro. Beleza, Jean? Valeu, João. Valeu, muito até mais. Muito obrigado, meu velho. Um grande abraço aí para ti, tudo de bom. Até a próxima!